Bom, vamos falar um pouquinho sobre segurança, um tema tão importante. A EDC tem trazido muitas informações aqui para o mercado e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco dessa visão, né, sobre o que a gente vê no mercado brasileiro e as principais tendências. Eu sou Luciano Ramos, gerente de pesquisa e consultoria na EDC Brasil, e gostaria de compartilhar com vocês, então, essa visão de construção da confiança digital. É um tema muito importante aqui para as organizações, pensar como essa confiança digital vai impactar na forma de pensar das empresas. Eu acho que é importante a gente ter em mente que a confiança digital é algo que está presente no nosso dia a dia de uma forma que talvez a gente não se dê conta, mas vamos pegar aqui, por exemplo, essa citação do Kenneth Arrow, que é um economista ganhador do Nobel. Ele disse o seguinte: praticamente todas as transações comerciais têm em si um elemento de confiança, né? E ele considera que é razoável pensar que muito do atraso econômico no mundo, né, ou da demora da gente ver resultados mais positivos na economia, pode ser explicado por essa questão da falta de confiança, né? E, de fato, quando a gente fala de transações entre empresas, transações entre pessoas e empresas, e até mesmo entre pessoas, né, o tema da confiança sempre aparece. Como é que a IDC vê a confiança digital? Quais são os elementos que fazem parte da confiança digital? Bom, para a IDC, a confiança digital é uma condição que vai permitir que decisões entre duas ou mais entidades, ou uma entidade, uma pessoa, duas pessoas, possam ser baseadas em níveis que são quantificáveis de reputação e de risco. Ou seja, é como cada empresa lida com os seus temas de segurança e de conformidade, ao mesmo tempo em que se avalia o quanto ela está exposta e como ela controla essa exposição. E aí a gente tem alguns pilares que fazem parte dessa visão de confiança. O primeiro deles, que está na base, é uma fundação, é a visão de risco, entender quais são os riscos inerentes ao negócio e, principalmente, inerente às informações que são geradas ou manipuladas pelo negócio. Depois nós temos uma camada seguinte, que é uma camada, vamos dizer assim, obrigatória, compulsória, onde a gente está falando de garantir a segurança da informação, a segurança dos processos, ao mesmo tempo que estamos em conformidade com regulações ou normas de mercado, né? Então, esse é um ponto importante para garantir que as práticas de segurança da organização se alinham às suas necessidades, mas também à visão e às práticas do mercado ou de uma vertical específica. Sobre essa camada, nós vemos também a visão de privacidade, que é um tema muito importante, um tema que está sendo amplamente discutido agora no Brasil, na América Latina e no mundo todo, de uma forma geral, pensando nas leis de proteção de dados pessoais, né? E toda a parte de ética e responsabilidade social. Esses dois temas formam uma camada estratégica da visão de segurança, né? Porque em cima dessa camada estratégica é que vai se desenhar a postura, né? O perfil da organização e como ela se apresenta aos seus clientes e para o mercado. Isso tudo acaba resultando, pessoal, nessa visão de trust, de confiança, que de fato é como as empresas precisam ser enxergadas, né? Como empresas confiáveis, que têm uma reputação e que sabem lidar com seus riscos. E isso vai impactar, né, em ter uma visão de governança completa, em ter uma visão, né, de integração com o ecossistema, né, que utiliza essa mesma régua para estabelecer transações e, por sua vez, habilitar novas transações comerciais, transações de troca de valor entre essas empresas. No fim das contas, o que isso significa? Que a confiança vem para tratar de maximizar os lucros das organizações. Na medida em que você diminui riscos, em que você trabalha em cima da reputação, e isso vai se traduzir em menores impactos negativos à sua organização, você está criando um lado positivo de maximizar os lucros, se diferenciando nas receitas, nos gastos e no valor que é entregue para os acionistas da organização, né? Esse é um tema muito, muito, muito importante, né? Agora, a responsabilidade da segurança ela é uma responsabilidade de toda a organização. Ela não é só
da área de tecnologia, ou ela não é só da área de segurança da informação, ela tem que permear todas as áreas de negócio, desde o CEO, o alto executivo, né, passando pelas lideranças de negócio, pelas lideranças de tecnologia. Então, a gente está falando de passar pela financeira, pelas operações, até pela parte de legal, né? Agora a gente começa a ouvir mais fortemente a visão do Chief Legal Officer, né, o CLO, que muitas vezes vai ter um papel importante de entender e alinhar os princípios e as diretrizes da organização com as leis e regulações específicas de mercado, específicas de uma vertical. Então, essa visão de responsabilidade pela segurança é uma visão de toda a organização, ela permeia essa organização. E ela passa por esses pilares que eu estou mostrando aqui, né, de tratativa do risco cibernético, né? Ela vai desde o momento de avaliação das vulnerabilidades, onde você correlaciona ativos críticos de negócio com ameaças que são especificadas, identificadas, né, no mercado, e que as empresas cada vez mais vão se inteirando e acompanhando no seu dia a dia. Baseado nisso, você calcula relevância, exposição, impacto que uma determinada ameaça pode causar, né, um determinado desastre pode causar sobre o seu negócio. Você estabelece ações para priorizar e mitigar os riscos, né? Então, reduzir riscos e atuar nesse nível corporativo, atuar numa visão integrada para toda a organização, né? Com isso, você consegue estabelecer métricas e monitorar essas métricas de sucesso, métricas de fracasso, né? de pontos de falha que precisam ser ajustados, melhorias, processos de melhoria contínuos que podem ser aplicados nessa visão de segurança integral e a visão, né, de impactos que possam ter sido gerados. Você estimou ali na parte de calcular, mas aqui você está, né, de fato, entendendo como um eventual desastre pode impactar e por quanto tempo ele vai estar impactando a sua organização, né? E, por fim, identificar e caracterizar ativos, ameaças, e isso tudo num ciclo, né? Na verdade, esse entendimento, né, desde entender ativos, ameaças, vulnerabilidades, calcular os impactos, a relevância, priorizar e mitigar riscos, monitorar, isso tudo é um ciclo, né? E esse ciclo que já há algum tempo as organizações mantêm, vão estabelecendo, ele vai sendo cada vez mais aprimorado com capacidades de automação e capacidades de inteligência artificial e machine learning, né? Ou seja, a gente está falando de uma evolução das soluções de segurança, né, dos processos de segurança que vão permitir cada vez mais o uso dessas capacidades de inteligência artificial, de automação, para acelerar todo esse ciclo de validação constante do risco cibernético nas organizações. Veja, isso se alinha muito fortemente com a visão da EDC do Future of Trust, ou o futuro da confiança, né? E esse futuro da confiança ele vai definir novos objetivos para as empresas, né? Primeiro, eu acho que a gente pode avaliar por esses pontos de dados que eu estou trazendo aqui, o que as empresas estão pensando sobre essa questão da confiança e como é que elas pretendem evoluir nesse sentido, né? Então, baseado em estudos que a EDC fez aqui no Brasil e também com empresas na América Latina, nós percebemos que 44% das empresas ampliaram seus investimentos em privacidade de dados em 2021, muito alinhado com essa tendência das leis de proteção de dados que estão proliferando aqui na América Latina. E aqui o Brasil, felizmente, é um dos mercados que tem essa visão mais avançada na região. 39% das empresas consideram que estão cada vez mais expostas aos ataques sofisticados, né? E é notório que esses ataques têm evoluído. A gente tem visto todos os dias no noticiário, né, informações sobre novos ataques, sobre vazamentos de dados, e as empresas têm a consciência de que elas estão expostas e que precisam atuar. 1/3 das organizações considera necessário documentar procedimentos sobre dados confidenciais. Esse sempre foi um grande gap, uma lacuna importante na parte de segurança, né? Documentar procedimentos, né, de como lidar com informações. Mais um ponto em que a LGPD vem ajudar as organizações a se estruturar. Ainda nessa visão aqui das organizações, 40% delas consideram aumentar o seu consumo de serviços em nuvem.
No que isso impacta essa visão do futuro da confiança? Né? Porque a gente está falando, traduzindo isso, né, a gente está falando em maior dispersão de dados críticos das organizações. Né? Ou seja, os dados que hoje muitas vezes estão dentro de um data center mantido pela empresa ou de um data center contratado, agora passa a estar presente não só em capacidade de computação e armazenamento na nuvem, mas também dentro de aplicações de negócio providas como serviço. 30% das companhias estão focadas na implementação de ferramentas para gestão de privacidade. E 29% dessas empresas consideram que o seu legado de TI é um inibidor para conseguir avançar mais rapidamente no programa de confiança digital. Ou seja, as empresas reconhecem a crescente complexidade das ameaças, reconhecem a necessidade de lidar com maior cuidado com dados sigilosos, querem continuar avançando na sua transformação digital, né, avançando para a nuvem, e, ao mesmo tempo, né, entendem que o legado é um grande obstáculo e que precisam se preocupar com isso e continuar um processo contínuo de modernização. Então, é importante a gente ver como a nuvem muda um pouco esse contexto, e a jornada da nuvem vai exigir uma postura diferente em relação à segurança. Né? As responsabilidades de gestão da segurança no ambiente de nuvem, ela muitas vezes é compartilhada, né? E dependendo do tipo de serviço que você está consumindo, né? Do nível de serviço que você está consumindo. Então, vejam que, quando a gente está falando de uma infraestrutura on-premises, a gente está falando de algo que é totalmente gerenciado e é uma responsabilidade da empresa ou do cliente, como eu chamei aqui, né? Lidar com a segurança em todas as camadas, desde a camada física, né? Passando pela virtualização, pela rede, pelo sistema operacional, até os dados e as aplicações. À medida que você avança, né, para diferentes serviços de nuvem, parte disso é responsabilidade do provedor, mas a outra parte continua sendo responsabilidade do cliente. E é preciso atuar nessa parte. Né? Praticamente 1 em cada 3 empresas, né, que a gente entrevistou como parte desse estudo, não tem clareza de como o cloud impacta nessa sua postura de segurança. Né? Como o cloud vem, né, exigindo um rebalanço e um equilíbrio dessa postura de segurança. Por fim, pessoal, para a gente poder dar continuidade no nosso evento, eu gostaria de deixar 3 pontos aqui para que vocês levem em consideração. O primeiro deles é os impactos do trabalho e da educação à distância. A gente sabe que, para apoiar esse movimento, que ainda vai permanecer por bastante tempo, né, no mercado brasileiro, mas globalmente falando, né, vai ser necessário a gente entender e aderir às soluções de acesso seguro, que são definidas por software. Cerca de 51% das organizações no Brasil e na América Latina consideram que, para garantir serviços e experiências digitais confiáveis, tanto para clientes, mas também para colaboradores, né, é super importante, né, investir nessas soluções, e isso vai ser chave para a competitividade nos próximos 5 anos. Segundo ponto, a infraestrutura digital. Na medida em que as empresas aumentam a adoção de serviços na nuvem, a gente precisa pensar em diferentes soluções que vão garantir a segurança desse ambiente. Então, a gente está falando de resposta a incidente gerenciada, threat intelligence, threat hunting, serviços que vão acelerar essas capacidades de inteligência e permitir uma reação mais rápida, uma postura proativa de segurança. A EDC estima que toda essa parte de cloud security já vai superar 24% do total de gastos de solução de segurança ainda esse ano. E o terceiro ponto, proteção de dados. Né? A LGPD, ela acaba trazendo mais algumas preocupações para as empresas, né? Já que cerca de 76% delas ainda estão nesse movimento de dados confidenciais indo para a nuvem, né? E isso considerando aplicações em SaaS, né? E vejam, ainda tem aqui no Brasil uma parcela de mais 68% das empresas que estão em etapas de adequação à LGPD. Né? Então, é um desafio novo que a LGPD traz, né? E acompanhar essa distribuição de informações, ao mesmo tempo que as empresas precisam adequar soluções e processos para estarem aderentes à lei. Pessoal, eu deixo aqui os meus contatos, agradeço pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham um bom evento, vendo agora as mensagens que vêm a seguir. Obrigado.